Olha, lá pro final de 2024, começou a circular na internet uma história assim tão impressionante que deixou milhões de pessoas no mundo inteiro de queixo caído. Era a história de um homem que dizia ter uma idade que, bom, parecia simplesmente impossível. E essa era a pergunta que não queria calar. Um verdadeiro mistério que gerou um misto de espanto, muita curiosidade e, claro, uma dose enorme de ceticismo. Será que seria possível alguém desafiar os limites da vida de uma forma tão radical assim? E foi essa frase aí, que supostamente teria sido dita por ele, que transformou um simples vídeo viral numa lenda global. Uma declaração tão forte, tão chocante, que deu início a uma busca mundial pela verdade por trás desse homem. Para a gente entender de onde surgiu todo esse fenômeno, a gente precisa voltar para o comecinho, para o momento em que tudo explodiu, com um vídeo bem curto, mas com um impacto gigantesco que se espalhou como fogo nas redes sociais. As imagens mostravam um homem numa condição de fragilidade extrema, sabe? Quase pele e osso, sendo carregado por um grupo de pessoas. A história que vinha junto com o vídeo era que ele, o Siaram Baba, tinha sido resgatado de uma caverna em Bangalore, na Índia, depois de passar anos vivendo isolado de tudo e de todos. A reação foi imediata e global. E o grande mistério era: como é que alguém consegue sobreviver tanto tempo e em condições tão precárias para chegar aos 188 anos? Mas como toda história que parece boa demais para ser verdade, essa também precisava ser colocada à prova. Vamos agora analisar os fatos e ver como essa alegação se sai quando a gente a compara com o que a ciência já sabe. 188 anos. A afirmação por si só já é algo extraordinário. Pensa bem, é mais que o dobro da expectativa de vida na maioria dos países. Agora vamos aos dados que são comprovados. O recorde oficial de longevidade feminino pertence à francesa Jeanne Calment. Ela viveu até os 122 anos, uma idade impressionante, sem dúvida, mas ainda muito, muito longe dos 188. E no caso dos homens, o recorde é do japonês Jiroemon Kimura, com 116 anos. Isso cria uma diferença de mais de 70 anos em relação à história do Siaram Baba. É uma lacuna gigantesca. E aí vem o ponto crucial. A ciência moderna é bem clara sobre isso. O consenso entre os pesquisadores é que o nosso corpo tem um limite biológico, sabe? O máximo que ele aguenta é algo entre 120 e 130 anos. A marca de 188 anos, portanto, é considerada cientificamente impossível para a nossa espécie. Bom, se a ciência nos diz que não é possível, a curiosidade só aumenta. Então, quem era de verdade o Siaram Baba? A imprensa local começou a investigar, e a verdade que eles descobriram era bem diferente da lenda. E olha só, este quadro aqui resume perfeitamente a diferença. O mito dizia que ele foi resgatado de uma caverna. A realidade é que ele estava sendo ajudado por seus seguidores. O mito falava em isolamento total. Na verdade, ele era um guia espiritual bem conhecido. E a idade de 188 anos? A estimativa real é que ele faleceu com cerca de 110. Ele não estava abandonado, muito pelo contrário, era visitado por muita gente. Longe de ser um eremita esquecido, o Siaram Baba era uma figura extremamente respeitada. Ele era considerado um santo por sua comunidade, um guia espiritual que por décadas ofereceu conforto e sabedoria para quem o procurava. E a realidade era ainda mais interessante. Ele não morava em caverna nenhuma, mas sim numa casa normal. A sua fragilidade era resultado da idade muito avançada, não de abandono. Aquela cena do resgate eram simplesmente os seus devotos o ajudando. E num detalhe super moderno e inesperado, ele tinha até perfis em redes sociais onde compartilhava pensamentos espirituais. Histórias como essa mostram como é importante a gente ir atrás da verdade, né? Ver o que tem por trás do que viraliza. Se ter acesso a análises diretas como esta é algo que interessa, fica aqui o convite para se inscrever no nosso canal, o Opa News BR, no YouTube. Mas a história do Siaram Baba não acabou quando a verdade veio à tona. A morte dele e tudo o que aconteceu depois nos ensinam uma lição muito importante sobre a nossa era digital. O capítulo final da vida dele aconteceu bem rápido. Pouco tempo depois de virar essa sensação mundial, no dia 11 de dezembro de 2024, Siaram Baba faleceu. O funeral aconteceu na sua vila, marcando o fim de uma vida realmente notável, mesmo não tendo durado 188 anos. E a prova final de que ele não era um homem abandonado está aqui. Milhares de devotos foram ao seu funeral. Uma despedida gigantesca para um líder espiritual amado. Um contraste absoluto com aquela imagem de solidão que o vídeo viral pintou para o mundo todo.
No fim das contas, essa saga toda virou uma espécie de fábula moderna, um exemplo perfeito de como uma imagem tirada de contexto e com uma narrativa sensacionalista por cima pode distorcer completamente a realidade e criar uma lenda que viaja ao mundo em questão de horas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir, né? Nessa era de informação instantânea, em que qualquer um pode criar e espalhar uma narrativa, como é que a gente faz para separar o que é fato do que é ficção? Obrigado por acompanhar esta análise com a gente. Para mais explicações que ajudam a entender o mundo e a filtrar todo esse ruído da desinformação, não se esqueça de se inscrever no canal Open News BR no YouTube. A gente se vê na próxima.